E o Conselho Nacional de Justiça aprovou no fim do mês passado uma série de recomendações aos juízes e tribunais que atuam em processos de recuperação judicial de empresas em meio aos impactos econômicos da crise causada pela Covid-19. Para falar sobre as novas normas, eu converso com o advogado especializado em gestão de crise, Arthur Lopes. Vou falar com ele aqui pelo Skype, respeitando essa quarentena e isolamento social. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. É necessário realmente flexibilizar um pouquinho dessas regras, porque o momento precisa dessas regras. O que mudou? Basicamente, são orientações do Conselho Nacional de Justiça. Não houve ainda nenhuma alteração legislativa no sentido de modificar as regras atuais, a lei que rege a recuperação judicial. Além das recuperações judiciais em curso, nós, infelizmente, apesar das boas notícias que começam a confluir, mas ainda imaginamos que haverá uma onda muito grande de recuperações judiciais na medida em que as empresas passam a não conseguir adimplir com seus compromissos da forma originalmente contratada. Então, o judiciário há de ser complacente tanto com as recuperações judiciais em curso, quanto com as novas recuperações judiciais. O CNJ recomendou para tentar flexibilizar um pouquinho essas recuperações. Exatamente. Há uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Agora, na verdade, há toda uma ambiência, há toda uma boa vontade do Judiciário, e nem pode ser diferente, com as companhias nesse período de retomada, nesse período de normalização da atividade econômica. Veja, nós estamos vivendo aí uma circunstância sem precedente. Nós estamos vivendo uma circunstância muito séria que, nesse momento, traz uma imprevisibilidade bastante grande, esse é o maior pânico, mas que no futuro, infelizmente, há de afetar a demanda, na medida em que as pessoas vão perder renda, na medida em que se estima que haja um desemprego um pouco maior, e o judiciário deve arbitrar, deve efetivamente entrar para mediar essas circunstâncias que envolvem as empresas devedoras e os seus credores. Da forma que o Congresso aprovou uma lei para que o governo, a lei de calamidade, para o governo poder gastar mais do que poderia gastar em outros tempos, eu acredito que podem ser aprovadas leis também para flexibilizar ainda mais essa recuperação judicial. O senhor teria alguma proposta, alguma ideia que poderia ajudar nesse processo de recuperação de lei? Olha, pessoalmente eu não tenho nenhuma contribuição legislativa a conferir, mas há um projeto de uma nova lei de recuperação judicial que está sendo discutida no Congresso, por pouco não foi votada no final do ano passado, que traz aí elementos muito modernizadores à lei de recuperação judicial, que na verdade nada mais é do que um grande acordo entre devedor e credor. Esse acordo, quando ele não é possível ser alcançado pela via negociada, quando o credor e o devedor não conseguem se entender no prazo necessário e nas condições adequadas para que a dívida seja paga, a empresa devedora ingressa com um pedido de recuperação judicial justamente para mediar essa relação, justamente para propiciar que a empresa possa se recuperar e possa efetuar o pagamento em condições, infelizmente, diversas das que foram contratadas, mas que permitem ao credor receber o que lhe é devido e a empresa a manter a sua atividade. Então, infelizmente, neste futuro próximo, se espera um recrudescimento, um aumento dos casos de recuperação judicial e se espera, por outro lado, também alguma flexibilidade na análise dos processos. Não é só a alteração legislativa, a própria sensibilidade da interpretação dos casos concretos
imagina-se que os juízes hão de adequar o rigor da lei a uma circunstância completamente nova. No momento, todos os processos estão parados, tribunais fechados, então os prazos não estão contando. Por exemplo, se tiver alguma empresa em recuperação judicial, está tudo parado, não vai ter que pagar dívida, não vai ter que pagar juros em cima do que está acontecendo. Como é que está o judiciário nesse momento? É parado, né? De fato, prazos estão suspensos. Há uma paralisação mesmo da contagem de prazos, da fruição de prazos, e até mesmo algumas companhias já há decisões judiciais que mitigam o rigor de um descumprimento dos planos de recuperação judicial originalmente aprovados. Para que o telespectador saiba, na verdade, quando se entra com uma recuperação judicial, se apresenta um plano aos credores, esse plano é homologado e, na medida em que ele é homologado e aprovado pelos credores, a empresa se obriga a cumpri-lo sob pena de falência. Já há decisões que, mesmo a empresa não conseguindo cumprir o plano, os processos não estão sendo convolados em falência. Tá certo, muito obrigado pela participação aqui no Cenário Econômico, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. E o Cenário Econômico termina aqui. Confiança que vamos superar o coronavírus. Amanhã estaremos de volta. Obrigado pela companhia. Tchau.